Bom dia. Justiça é um daqueles temas que tem muito que se lhe diga. Vemos nos filmes ou nas séries que muitas vezes o argumento é o inocente que foi de alguma forma condenado e depois há algum trabalho para que ele seja de novo liberto. Vemos também argumentos em que se trabalha para que o inocente não seja condenado. Tudo aponta para que o inocente seja condenado, mas há muito trabalho para que isso não aconteça. Na vida real vemos as coisas tão lentas de tal forma que há casos que nunca chegam a julgamento. É quase poético. O que nós nunca vemos é o inocente a tomar o lugar do culpado. Não vemos alguém que perante o tribunal é declarado inocente, mas que depois, mesmo assim, é condenado. Lucas capítulo 23, e vamos ler os primeiros 25 versículos. Portanto, Lucas 23, de 1 até 25. Em seguida, toda a Assembleia se levantou e levaram Jesus a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César e dizendo ser o Cristo, o Rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o Rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: não há culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça ao povo em toda a Judeia com o seu ensino. Começou na Galileia e agora chegou aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se o homem era galileu. Ao saber que era do território de Herodes, enviou a Herodes, que naqueles dias também estava em Jerusalém. Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. Interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Estavam presentes os principais sacerdotes e os mestres da lei, acusando-o com grande veemência. Então Herodes, com os seus soldados, tratou-o com desprezo e, zombando dele, vestiu-o de uma roupa nobre e tornou a enviá-lo a Pilatos. No mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos. Antes disso, andavam em inimizade um com o outro. Convocando Pilatos os principais sacerdotes, os magistrados e o povo, disse-lhes: vós me trouxeste este homem como perversor do povo. Examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho nele. Nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como vedes, este homem nada fez que mereça a pena de morte. Portanto, eu o castigarei e o soltarei. Era-lhe necessário soltar um preso por ocasião da festa. Toda a multidão começou a gritar: fora daqui com este, solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma rebelião feita na cidade e de um homicídio. Querendo soltar a Jesus, Pilatos falou outra vez com a multidão. Mas eles clamavam mais ainda: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez Pilatos lhes disse: mas que crime cometeu este homem? Não acho nele nada que mereça a pena de morte. Portanto, eu o castigarei e o soltarei. Eles, porém, insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos prevaleceram. Então Pilatos decidiu fazer o que eles pediam. Soltou-lhes aquele que fora lançado na prisão por causa da rebelião e homicídio, que era o que pediam, e entregou Jesus à vontade deles. Então aqui há 2 semanas nós estivemos em Lucas e terminámos no versículo 11 do capítulo 6. Hoje estamos no capítulo 23. É assim um salto grande. O que acontece aqui no meio é importante, mas como estamos a chegarmos já à Páscoa, este salto fazia sentido. Um resumo muito resumido do que aconteceu entretanto é que a popularidade de Jesus disparou e a oposição a Jesus disparou também. O que vimos em Lucas 6 foi talvez o iniciozinho desta oposição a Jesus, apesar de logo aí procurarem formas de matar Jesus. Jesus era esta personagem incómoda e tornou-se mais incómoda desde o versículo 11 do capítulo 6 até aqui ao capítulo 23. E houve uma progressão tal que as autoridades conseguiram prender Jesus e começaram logo a julgá-lo de uma forma sumária, ou seja, de uma forma rápida, de uma forma sem formalidade, vá. E é neste ponto que termina o capítulo 22, Jesus a ser julgado perante o Sinédrio. Aqui na passagem que nós lemos, o julgamento torna-se mais formal. Jesus é levado perante as autoridades para ser julgado de uma forma mais formal, passa a expressão. Então Jesus anda ali um pouco de um lado para o outro, mas o objetivo era que Jesus tivesse um julgamento como deve ser, um julgamento perante a lei como deve ser, para ser julgado pelos crimes, com muitas aspas, que ele tinha cometido. E esta passagem nós podemos dividi-la em 2 partes. A primeira parte, os primeiros 12 versículos,
Jesus está perante Pilatos, Jesus está perante Herodes também. E a segunda parte, o veredicto do julgamento de Jesus, do versículo 13 até ao final, do versículo 13 até ao 25. Então, na primeira parte da passagem, nós vemos Jesus a ser levado perante Pilatos. Pilatos era o governador da Judeia por parte de Roma. A Judeia era uma província administrada pelo Império Romano e o principal responsável, portanto, governador e procurador para aquela região, era Pôncio Pilatos. Os vereditos das penas de morte tinham que ser emitidos por Roma. Tinha que ser Roma a autorizar ou a decretar que alguém deveria ser morto por um crime que tinha cometido. Então, é normal terem levado Jesus perante Pilatos porque queriam uma pena de morte e Pilatos era o único que podia dar essa pena. Era o único que podia ter ou largar esse veredito, soltar esse veredito. E as acusações são 3, conforme lemos no versículo 2. E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César e dizendo ser o Cristo, o Rei. As 3 acusações são pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César, dizendo ser Cristo, o Rei. Então, em primeiro lugar, todas estas acusações são falsas. O julgamento poderia terminar aqui. Tudo isto é falso. Tudo isto não faz sentido. Tratam-se de acusações falsas contra Jesus para que ele fosse condenado e para que ele fosse morto. Mas, de qualquer forma, porque é que insistiram especificamente nestas 3 acusações? Porque é que usaram estes 3 argumentos? E usaram estes 3 argumentos porque eram temas importantes para Roma. Eram temas importantes para os romanos. Romanos queria que todas as regiões que fossem administradas por eles fossem o mais calmas possível. Eles eram conquistadores, mas aplicavam aquilo que era a paz romana. Portanto, as províncias conquistadas tinham alguma autonomia, tinham alguma autoridade para conseguirem fazer alguma coisa dentro daquilo que eram os seus hábitos e costumes antes de serem conquistados por Roma. Se não fizessem coisas que fossem de alguma forma incomodar ou chatear a paz romana, estaria tudo bem. Os romanos aceitariam sem grande problema e estaria tudo bem. A referência ao perverter a nação é meter Pilatos em alerta. Alguém que quer perverter a nação, quer agitar as coisas, quer perturbar esta paz romana. É óbvio que Jesus não era um problema para os romanos, era um claro problema para as autoridades judaicas, mas mesmo essas estão a tentar dizer a Pilatos que Jesus era de facto um problema para Roma. Jesus procura perturbar a paz que tu tanto queres ter nesta região e então por isso ele deve ser condenado. Já agora um detalhe: as autoridades judaicas não gostavam muito dos romanos, mas gostavam ainda menos de Jesus e então por isso é que se juntam e fazem estas acusações. Os romanos deixavam-nos viver sem questionar aquilo que eles faziam, mas Jesus não era assim. Então eles gostavam ainda menos de Jesus do que gostavam dos romanos e por isso vão perante os romanos para terem um veredicto que lhes permita matar Jesus. E esta é a primeira falsa acusação, pervertendo a nossa nação. A segunda acusação indica que Jesus proíbe que se pague o tributo a César. Todas as províncias conquistadas tinham que pagar imposto a Roma, tinham que pagar alguma coisa, que se calhar não era tão pouco assim. E então, apesar de haver esta paz romana, as províncias deviam a Roma, tinham que pagar impostos. E este assunto era particularmente relevante para Pilatos porque uma quebra no pagamento de impostos da província da qual ele era responsável iria-lhe dar problemas com Roma. Iam começar a questionar a lealdade ou a competência dele. E Pilatos não podia ser de forma nenhuma declarado incompetente. Os incompetentes perante o Império Romano tinham uma certa tendência a falecer cedo e de causas pouco naturais. Era assim uma morte induzida pelo Império, E Pilatos não queria estar nesta posição. Pilatos não queria ser este incompetente. Ele não queria estar numa posição em que a sua vida terminasse por causa disso. E a atitude de não pagar imposto também se relaciona com a primeira acusação. Era uma rebelião perante Roma. Era não aceitar que aqueles conquistadores de facto tinham autoridade.
E então o não agir de Pilatos perante uma rebelião era particularmente complicado, era particularmente delicado. Se gerasse uma rebelião ali porque alguém se recusasse a pagar imposto, ele teria um problema grande e ele poderia ser morto por causa disto. Mais uma vez, esta acusação também é falsa. Nós lemos em Lucas 20, 25 a frase de Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Portanto, Jesus de forma nenhuma indica que o imposto não deva ser pago. Antes, pelo contrário, ele diz que cada um deve receber aquilo que lhe compete. Mas ainda assim foi esta a segunda acusação que apresentaram contra Jesus. A terceira acusação foi dizendo ser o Cristo o Rei. Esta também se relaciona com a segunda, mas é muito no sentido de que, alegadamente, Jesus proclamava-se como Rei, e isso também seria um problema para Pilatos. Isso seria apontar diretamente ao lugar do imperador romano. De novo fica esta ideia de rebelião, que ao se confirmar, iria ser um problema para Pilatos se ele não lidasse com essa rebelião de uma forma clara, de uma forma esmagadora logo. Se essa rebelião não terminasse o mais rápido possível, ele seria o tal incompetente, e os incompetentes tinham vida curta no tempo do Império Romano. Ele ia sofrer a tal morte induzida pelo Império. Então são três acusações falsas, mas muito relevantes, que claramente falavam diretamente a Pilatos, apelavam diretamente àquilo que eram as responsabilidades dele. E questionavam a sua responsabilidade como procurador e como governador. Mas apesar disto, ele parece não dar assim tanta importância a estas três acusações, até porque ele, de certa forma, só pergunta pela terceira, versículo 3. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Três acusações espetaculares, mas Pilatos só dá importância a uma delas. Dado que Pilatos não era judeu, descartou fácil a primeira acusação, era um problema das autoridades judaicas, então era algo com que eles tinham que lidar. Ele não tinha que lidar com isso, nem queria, era um assunto que era um não problema para ele. A segunda acusação tem aquele aspecto de rebelião que se cruza com a terceira, então Pilatos só procura esclarecer essa parte. Ele só precisava de saber se havia ali indícios de rebelião ou não. Era esse o único problema para ele. Pilatos declarou Jesus como inocente, mas levantaram-se vozes contra isso. E depois Pilatos encontra uma forma muito boa de lidar com o problema. Versículos 4 a 7. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo em toda a Judeia com o seu ensino. Começou na Galileia e agora chegou aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se o homem era galileu. Ao saber que era do território de Herodes, enviou a Herodes, que naqueles dias também estava em Jerusalém. Pilatos teve ali uma oportunidade, uma forma extremamente elegante de resolver o problema. Aos seus olhos, Jesus era inocente, mas como não queria arranjar problema com os judeus e viu que podia sacudir este problema para outro, foi isso mesmo que ele fez. Ele enviou Jesus a Herodes, a pensar: ele que lide com ele que trate deste problema, já não tenho nada a ver com isto. Ainda assim, antes de continuarmos, o primeiro ponto da mensagem de hoje são estas acusações de que Jesus foi alvo. Por inveja, incompreensão ou ódio, ou outros fatores, olharam para Jesus como alguém que tinha que morrer, e por isso acusaram-no falsamente. Uma falsa acusação é sempre um problema em si mesmo, seja em que circunstância for. Quando foram agora as eleições nos Estados Unidos, havia um pensador, Sam Harris, que disse que para parar Trump vale tudo. Para parar Trump nós podemos até fazer ilegalidades. E isto é algo que não faz sentido. Faz menos sentido ainda quando vem de alguém que diz que é um grande pensador, que tem uma moralidade acima do resto. É alguém que está no grupo dos 4 cavaleiros do ateísmo, seja lá isto o que for, mas alguém que diz: para parar Trump vale tudo, até ilegalidades. Eu não sou fã de Donald Trump, de forma nenhuma, não sou particular apreciador daquela pessoa, daquela personagem, mas ainda assim não vale tudo. Não se pode fazer de qualquer forma. Uma falsa acusação é sempre um problema em si mesmo. Ainda assim, este tipo de pessoas vão sempre existir, vão sempre haver aqueles que estão dispostos a acusar falsamente alguém.
Jesus foi alvo dessas pessoas e nós podemos ser alvo dessas pessoas também. Para nós talvez será improvável termos que responder perante o nosso governo por alguma falsa acusação. Nesta fase é mesmo impossível porque não temos governo, portanto não podemos responder perante algo que não existe. Mas ainda assim é possível que nós tenhamos que de alguma forma lidar com falsas acusações, com falsas questões de alguma situação. Aqui há uns anos atrás, lá no Canedo, a aldeia onde eu vivo, havia uma senhora que eu não me recordo muito desta história. São mais as coisas que eu não me recordo do que aquelas que me recordo. Mas havia uma senhora que não podia sair de casa, não sei se por doença, se por idade ou o que seja, estava de alguma forma condicionada a estar dentro da sua casa. Mas essa senhora dizia que, ou eu ou o meu irmão, já não me recordo qual de nós, que todas as noites nós dormíamos em casa da nossa avó. Isto era falso. Tipicamente, nós sempre dormimos em casa dos meus pais. Esta é uma questão que nunca me tirou o sono. Fosse onde fosse que eu tivesse que dormir, eu dormia sempre dormi sempre sem grande problema. É uma questão que não tem problema nenhum. De certa forma, nem se calhar qualifica como falsa acusação. Se calhar é um boatozinho daqueles de aldeia que são, de alguma forma, inocentes, mas não são inocentes ao mesmo tempo, portanto, aquela balança meio esquisita. Mas todos nós podemos vir a lidar com situações destas, todos nós podemos vir a lidar com situações mais delicadas, mais complicadas, boatos, falsas acusações. Tudo isso é errado. Nem que seja por demasiado tempo livre, alguém pode levantar alguma falsa acusação contra nós e nós poderemos ter que responder com isso, ou podemos ter que responder por isso. É algo de que faz parte. Então, primeiro ponto da passagem de hoje, estas falsas acusações de que Jesus foi alvo, e nós também podemos ser alvo de falsas acusações, se calhar não da mesma forma, mas também nos pode acontecer. Depois então Jesus é levado perante Herodes, versículo 8. Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que se lhe veria fazer algum sinal. Isto é bastante engraçado. Herodes alegrou-se muito ao ver Jesus, porque já o queria ver há algum tempo e esperava ver dele algum sinal. Herodes matou todos os bebés com idades inferiores a 2 anos a ver se matava Jesus. Mas agora estava muito contente porque via Jesus. Herodes mandou matar João Batista. Herodes vivia em adultério com a esposa do seu irmão. E isto é só uma versão mesmo muito resumida do currículo de Herodes. Mas Herodes estava aqui muito contente porque estava a ver Jesus. Herodes seria talvez o tipo de pessoa que uma primeira vez não teria interesse nenhum em ver Jesus. Não teria interesse nenhum em ver alguém que o pudesse de alguma forma confrontar com o seu pecado. Não teria interesse nenhum nisso. Mas porquê é que alguém tão imundo quereria ver Jesus? Não parece fazer muito sentido. No entanto, Herodes precisava de Jesus. Se calhar aquilo que o despertou a alegrar-se ao ver Jesus não foram as melhores circunstâncias, não foram as melhores coisas. Mas Herodes precisava de Jesus. Herodes queria provavelmente ver Jesus porque Jesus era aquele que tinha talvez uma linguagem semelhante a João Batista, mas fazia milagres, fazia sinais. Isto era algo que seria interessante de ver. Não sei se Herodes tinha alguma noção do pecado em que vivia, ou se esse mesmo pecado de alguma forma o atormentava. Não sei se era por isso que ele se alegrou ao ver Jesus. Se tivesse que apostar, diria que não. Se tivesse que apostar, ele quis ver Jesus e alegrou-se ao ver Jesus por aquilo que sabia que Jesus tinha feito, ou por aquilo que se dizia que Jesus tinha feito. Provavelmente ele queria ver mais Jesus pelo entretenimento que pudesse dali vir, do que propriamente o confronto que ele teria com o seu próprio pecado. Pelo seu viver contínuo, não sei se de alguma forma ele teria algum problema com o seu pecado. Não sei se isso lhe tiraria o sono. Hoje existe muita gente como Herodes, que estão numa posição social tão própria, tão longe do comum mortal, que parece que vivem numa realidade à parte. Parece que vivem num dos multiversos. Parece que é algo tão distante daquilo que é o comum mortal que não parece ser o mesmo mundo, não parece ser a mesma dimensão, não parece ser a mesma realidade. Mas estas pessoas também precisam de Jesus. E nós que conhecemos Jesus
temos que lhes apresentar Jesus. É esse o nosso trabalho, é isso que nós temos que fazer. Por muito que seja complicado atravessarmos realidades, nós temos que dar a conhecer a estas pessoas acerca da pessoa de Jesus. E isto pode ser difícil, porque pode nos obrigar a ter que nos preocuparmos com pessoas de quem nós não gostamos. E isso é difícil, isso é bastante chato, vá. Só assim resumindo. Então nós pelo menos devemos orar por essas pessoas, nós pelo menos devemos nos preocupar em que essas pessoas conheçam Jesus, porque essa é a nossa função. Essas pessoas precisam de Jesus. Herodes precisava de Jesus e hoje em dia há muitas pessoas semelhantes a Herodes que também precisam de Jesus. Então nós devemos preocupar-nos em orar por essas pessoas, por muito difícil que isso seja. Está algum trabalhinho aqui no nosso coraçãozinho, ajuda-nos e temos que torcer e dobrar algumas coisas que parece que são contra a natura, mas isso é a nossa carne a falar. Nós temos que nos esforçar para nos preocuparmos por essas pessoas, para que elas conheçam Jesus, porque isso é que vai resolver o problema delas e vai resolver carradas de outros problemas que estão agarrados a essas pessoas. Então vamos orar por pessoas de quem não gostamos? Vamos, é difícil. Mas faz parte, é algo que nós temos que fazer. E este é o segundo ponto da nossa mensagem de hoje. Todos, e mesmo todos, precisam de Jesus. E é a nossa missão levar Jesus àqueles que ainda não os conhecem. Entretanto, Jesus não responde a Herodes, e Herodes não gostou muito. Então ele muda a sua ação para com Jesus. A alegria ao ver Jesus mudou e deu lugar a desprezo. Mudaram a roupa de Jesus, zombaram dele e devolveram-no a Pilatos. Versículo 12. No mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos. Antes disso andavam em inimizade um com o outro. Isto é um daqueles versículos que parece talvez estar assim fora de sítio. Porque é que diz claramente que Herodes e Pilatos se tornaram amigos? No meio de uma descrição do julgamento de Jesus, de alguma forma Jesus a ser aqui um peão entre lideranças, entre autoridades, porque é que existe uma indicação clara de que aqueles que estavam a julgar Jesus se tornaram grandes amigos? Não nos é dita qual é a razão da inimizade entre eles. Provavelmente o contexto social daquela altura, no facto de Pilatos ser, de alguma forma, também inimigo da Judeia, não ajudaria. Mas não nos é dito porque é que eles eram inimigos, mas é-nos dito que agora eram amigos. Eram inimigos de antes e agora iam tomar café juntos e jogavam juntos e se calhar até fizeram uma boa dupla de pádel. Tornaram-se agora muito amigos. Fosse qual fosse a razão da discórdia entre eles, eles arranjaram uma razão suficientemente boa para se tornarem amigos. Ambos concordaram em desprezar a Jesus. E foi esse o seu ponto em comum. Foi isso aquilo que os uniu. E na vida de Jesus neste mundo não foi a primeira vez que algo assim aconteceu. As autoridades judaicas fizeram o mesmo. Fariseus e saduceus não gostavam assim tanto uns dos outros, mas gostavam menos de Jesus. Então tornaram-se amigos no processo de matarem Jesus, no processo de se livrarem de Jesus. E aqui vemos como que mais do mesmo. Pilatos e Herodes tornaram-se amigos nesta situação. E também é mais ou menos normal isto acontecer nos dias de hoje. Contra Jesus ou contra aqueles que seguem a Jesus, pessoas que têm uma opinião bastante diferente podem se juntar em torno deste tema em comum. O não gostar de Jesus. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. É um provérbio que é muitas vezes usado. Curiosamente é um provérbio de origem árabe. E este aplicou-se entre Herodes e Pilatos e por vezes acontece, ou pode acontecer também, nas nossas vidas. Vou citar João 15:19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. E este é o terceiro ponto para hoje. Haverão aqueles que se juntam contra Jesus ou contra o facto de Jesus estar em nós. Isso será mais ou menos normal, mais ou menos adquirido de alguma forma. Depois destes três pontos, nós passamos para a segunda parte da nossa passagem. Jesus é declarado inocente. Então Jesus é devolvido a Pilatos, versículos 13 até 16. Convocando Pilatos os principais sacerdotes, os magistrados e o povo, disse-lhes:
Vós me trouxeste este homem como precursor do povo, examinando na vossa presença nenhuma culpa das que o acusais acho nele. Nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como vedes, este homem nada fez que mereça a pena de morte. Então Pilatos convoca toda a gente para comunicar o seu verdicto. Jesus é completamente inocente de qualquer acusação. Em 2006 estreou uma série de televisão chamada Shark. A tradução para português seria Tubarão, mas por algum motivo traduziram para A Lei do Mais Forte. Não perguntem, não faço ideia porque é que foi traduzido desta forma. Então nesta série havia um advogado que tinha sido advogado de defesa durante muito tempo e depois passou para advogado de acusação. Eu acho que só vi o primeiro episódio, ou o primeiro e o segundo, não sei. Em 2006 tinha mais tempo do que hoje. Mas não vi muitos episódios. Mas houve uma coisa no início daquela série que me despertou a atenção. Este advogado fez esta transição. Ele era advogado de defesa e passou a ser advogado de acusação. E ele dizia que, como advogado de defesa, só é preciso provar dúvida razoável. Portanto, se houver a mínima possibilidade de alguém ser inocente, então essa pessoa é declarada inocente. Se não der para ser provado com 100% de certeza que essa pessoa é culpada, é só o que o advogado de defesa tem que fazer. Colocar ali 0,1% de probabilidade daquela pessoa ser inocente, e então aquela pessoa é declarada inocente. Agora, do outro lado, como advogado de acusação, tem muito mais trabalho a ter que provar com 100% de certeza que aquele homem é culpado, senão ele não vai ganhar o caso, senão não ganha o caso de forma nenhuma. Então ele dizia que era muito mais fácil ser advogado de defesa do que advogado de acusação. Jesus passou por um julgamento típico da época. Nós não temos todos os detalhes de como é que o julgamento se processou, mas não há nada que nos indique que não tenha sido um julgamento típico daquela época. Nesse processo, e perante toda a gente, no versículo 14, Pilatos examinou Jesus e declarou-o inocente. Não há dúvida disso, não é uma questão de dúvida razoável, não é uma questão de haver ali 1% de probabilidade ou de possibilidade de que Jesus seja inocente. Ele declara Jesus inocente de todas as suas acusações. Era sem dúvida um caso fácil para a defesa. Não era um caso muito fácil para a acusação, mas para a defesa era um caso muito fácil. Não era preciso provar aquele 1% sequer. Jesus era inocente. Ponto final. Então, se ele era inocente, por que ser castigado? O versículo 16 parece estranho. Porque é que Jesus, sendo declarado inocente, iria ser castigado antes de ser solto? Eu creio que é Pilatos a tentar fazer um acordo ali. Ele sabia que o objetivo era que Jesus fosse morto. Ele sabia que o objetivo daquele julgamento era que Jesus não saísse dali com vida. Então, dado que Jesus era claramente inocente, mas para dar alguma coisa àqueles que seriam os seus acusadores, ele seria castigado antes de ser solto. Eu entendo a posição de Pilatos, era difícil. Voltemos à questão de que ele era o responsável por manter a paz naquela província. Ele não poderia perder de forma nenhuma o controle do povo. Isso faria dele incompetente, e nós já sabemos o que é que acontece ou o que é que acontecia aos incompetentes naquele tempo. Então ele não enfrentou o povo, ele declarou Jesus inocente, mas para fechar ali o caso, procurou dar algo à acusação que eles pudessem agarrar e se pudessem dar como satisfeitos daquele julgamento. Ele tentou sacudir o problema para Herodes, mas não teve sorte. Já tinha gasto esse crédito e agora já não podia gastar outra vez. As moedas acabaram. Então ele de alguma forma tinha que tomar ali alguma decisão. E ele tentou assim. Este homem é inocente, mas eu vou-vos dar alguma coisa. Na esperança de que colasse, na esperança de que se agarrassem a isso e que pudesse ficar assim. Mas Jesus é declarado inocente. Jesus é inocente de todas as suas acusações. Passou por um julgamento formal daquela época. Não há nada que nos indique que não foi um julgamento como deve ser. E Jesus foi declarado inocente. Este é o quarto ponto da nossa mensagem de hoje. Jesus é inocente. Daqui para a frente as coisas escalam bem depressa. O caso fácil para a defesa era um caso particularmente difícil para a acusação. E esta não aceitou de forma nenhuma o verdito final. Mais do que isso, parece que se nota um claro escalar de tudo. Versículo 18. Toda a multidão começou a gritar:
fora daqui com este, solta-nos Barrabás. Toda a multidão. Até aqui há um pouco a ideia de que o processo de julgamento de Jesus é Jesus de um lado e autoridades do outro, e algumas pessoas se juntam em torno do processo. Passou algum tempo, Jesus andou de um lado para o outro, e nós sabemos como é que funcionam as multidões, e gerou-se ali, se calhar, aquilo que é conhecido o efeito de rebanhada. Então, muita gente juntou-se à volta daquele julgamento. Então, nós estamos numa altura em que já se fala em toda a multidão. Já não era só um pequeno grupo de pessoas, já não era só a elite. Era toda a multidão. Toda a gente estava ali naquele sítio. O compromisso que Pilatos propôs claramente não estava a resultar, e aquela multidão queria a morte de Jesus. Pilatos, na sua posição difícil, tenta acalmar as coisas e aponta para a inocência de Jesus. Durante esta passagem, Pilatos faz isto 4 vezes, versículos 4, 14, 20 e 22. Pilatos, nestes 4 versículos, estas 4 vezes, Pilatos declara Jesus inocente. E sem qualquer sombra de dúvida. Não é, parece-me que este homem é inocente. Não, ele diz claramente, este homem é inocente de qualquer acusação de que vocês estão a mover contra ele. Mas ele não teve grande sucesso. E então a pressão foi tal que ele acaba por decidir com a multidão. Versículo 24. Então Pilatos decidiu fazer o que eles pediam. Então Jesus era inocente aos olhos das autoridades civis, tanto as romanas como judaicas. Ele foi inocentado por Pilatos, mas também o foi, de certa forma, por Herodes. Herodes apenas o devolveu para trás, mas não lhe deu condenação nenhuma, portanto também seria inocente perante ele. Mas ele foi verdadeiramente condenado pelo povo. Ele foi condenado pelas pessoas. Ele não foi condenado pelas autoridades. Ele foi condenado pelo povo. E não há nenhum filme ou série sobre justiça, pelo menos que eu conheça, em que o argumento seja este. Porque não faz sentido nenhum. Não seria um filme, talvez, com grande sucesso. Não iria vender, eu ia dizer não iria vender muitos bilhetes, mas agora já não se aplica muito. Não iria ter muitas contagens nos streamings, vá. Não seria um bom filme. O povo exerce uma tal influência sobre as autoridades que uma decisão de um tribunal é revertida por causa disto. No outro dia um comentador dizia que há alguns casos que andam nos nossos tribunais, mesmo quando há um verdicto, vem sempre alguém do povo dizer que aquela pessoa é inocente. Virá sempre alguém dizer que aquilo não foi bem assim e que aquela pessoa é inocente. Jesus teve precisamente o contrário. Jesus teve as autoridades a dizerem que ele que era inocente e depois teve toda a multidão a dizer que ele que era culpado e digno de morte. O povo por quem Jesus veio condenou-o à morte. O povo por quem Jesus desceu do céu... Eu já sabia que isto ia acontecer. É sempre assim. O povo por quem Jesus desceu do céu e tornou-se homem, esse povo matou-o. Esse povo condenou-o à morte. Ele passou no julgamento das autoridades e foi condenado por aquele a quem ele veio salvar. E isto parece que não faz grande sentido. Mas é precisamente o resultado do pecado. Ele fez o povo rejeitar aquele que era o seu Salvador. E este é o 5º ponto da nossa mensagem de hoje. Jesus foi condenado pelo povo. Ele não foi condenado pelas autoridades. Ele foi condenado por aqueles a quem ele veio para salvar. Há ainda uma personagem bastante interessante aqui, Barrabás. O nome dele aparece no final do versículo 18 e torna-se uma personagem relevante até ao versículo 25. Barrabás era um homicida condenado, conforme lemos no versículo 19. Portanto, alguém que passou por um julgamento e que foi considerado culpado, condenado por homicídio. E convenhamos que o homicídio é um crime grave. Não é uma multa de estacionamento, não é uma multa por excesso de velocidade. Homicídio, tirar a vida de alguém, é um crime que é bastante grave. E era regra naquele tempo que alguém teria que ser solto quando fosse a festa da celebração da Páscoa. Hoje em dia acontece algo parecido. Quando o Papa cá vem, há algumas pessoas que veem as suas penas de alguma forma perdoadas. E isto logo tem os seus quês de injustiça aqui. Porque há pessoas que não cumprem a pena para a qual foram condenados. E depois também há pessoas que, com crimes parecidos, não são perdoados porque não encaixam nos critérios, ou porque não têm a idade, ou por alguma coisa desse género. Então há sempre aquele senso de injustiça aqui.
Libertar alguém que foi condenado tem sempre esta coisa. Parece que sabe sempre um bocadinho, há sempre um bocadinho injusto. De qualquer forma, e juntando o facto de Pilatos ter que soltar alguém e Barrabás, o homicida, estar preso, o povo pediu a Pilatos que Barrabás fosse solto, apesar de ser culpado, e que Jesus fosse crucificado, apesar de ser inocente. Mais uma vez, o povo mexe aqui as coisas e faz tudo ao contrário, parece-nos. Mas é o povo que dá que avança desta forma, que faz com que isto aconteça desta forma. Mais uma vez, nós não vemos isto em nenhum argumento de nenhum filme ou de nenhuma série. Não seria talvez algo bom de se ver, porque esta ideia de alguém inocente ser condenado no lugar de alguém culpado iria revoltar as pessoas. E há sempre esta questão de injustiça que ficaria marcada aqui. E todos nós temos um certo senso de justiça e todos nós olharíamos para esta situação e pensaríamos que algo aqui não bate certo, algo aqui não está bem. Ainda assim, isto é a ilustração perfeita daquilo que Deus quis fazer ao enviar Jesus. O justo toma o lugar do pecador na cruz. Jesus toma o lugar de Barrabás. O povo pensa que se livra de Jesus desta forma. O que acontece é exatamente aquilo que Deus queria que acontecesse. O pecado que leva a condenar alguém que é inocente fica exposto e a forma como Deus escolheu lidar com o pecado fica exposta também. Jesus tomou em primeiro o lugar de Barrabás. Jesus foi para o lugar que era o lugar de Barrabás e acabou por tomar o lugar de toda a humanidade no mesmo passo. Barrabás foi o primeiro, foi aquele que foi mais direto, em que tiraram Barrabás daquela sentença, colocaram lá Jesus. Então Jesus tomou o lugar de Barrabás. Mas a seguir, Jesus tomou o lugar de toda a humanidade, sendo aquele que é inocente, que paga o preço por todo o pecado de todos. Ele pagou o preço pelo pecado de Barrabás e pagou o preço pelo pecado de cada um de nós, pelo pecado de toda a humanidade. E isto é um ponto interessante, porque Deus esteve sempre no controlo. Mesmo toda a defesa de Jesus neste processo é só uma expressão. Nós só ouvimos falar a Jesus uma vez, no final do versículo 3. Tu o dizes, quando Pilatos se volta para ele e lhe pergunta se ele era o rei dos judeus. De resto, Jesus não diz mais nada. Jesus remete-se ao silêncio e deixa que tudo aconteça naturalmente. Sim, é uma brutal e vergonhosa injustiça, sem sombra de dúvida, mas ao mesmo tempo era aquilo que Deus sempre quis que acontecesse. Jesus ia tomar sobre si os pecados do mundo, tomando em primeiro lugar o lugar de Barrabás naquela cruz e depois o lugar de todos nós. E este é o sexto e último ponto de hoje. Jesus tomou o lugar de Barrabás em primeiro, mas verdadeiramente ele tomou o lugar de toda a humanidade naquela cruz. Então, em resumo e conclusão, os 6 pontos que nós vimos hoje. É uma mão cheia mais um. Então, em primeiro, nós vimos a acusação de Jesus. Tudo aquilo era falso, pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César, dizendo ser Cristo o Rei. Nada daquelas acusações faziam sentido. Nenhuma delas fazia sentido. Mas nós, de alguma forma, temos que estar preparados para lidar com falsas acusações. Depois vimos Herodes alegre por ver Jesus. Não sabemos porquê ao certo, não sabemos porque é que ele se alegrou tanto ao ver Jesus, mas todos precisam de Jesus. E é o nosso dever apresentar Jesus a quem não o conhece. É nosso dever levar Jesus a quem não o tem ainda, por muito difícil que isso possa ser, por muito que isso nos custe. É essa a nossa missão. Depois, em terceiro, Pilatos e Herodes se tornam amigos. Muitos se vão tornar amigos quando do outro lado está Jesus. Muitos se vão juntar para se levantarem contra Jesus. É algo que vai acontecer, é algo que acontece, é algo que será de alguma forma normal, infelizmente. Depois, o quarto ponto, Jesus foi declarado inocente pelo tribunal. Não havia dúvida nenhuma ali, não era uma questão de dúvida razoável. Jesus era claramente inocente de todas aquelas acusações de que o acusaram. Mas ponto 5, ele foi condenado pelo povo. O povo pelo qual ele veio a este mundo para salvar, condenou-o. Foi o povo que pregou Jesus naquela cruz. E, finalmente, o símbolo que foi Barrabás. Jesus tomou em primeiro lugar o lugar de Barrabás,
mas depois tomou o lugar de cada um de nós. Deus esteve sempre no controlo em todo este julgamento, em todo este processo. Jesus para um lado e para o outro, mas aquilo que aconteceu foi exatamente aquilo que Deus quis que acontecesse. Que Jesus tomasse em primeiro lugar o lugar de Barrabás naquela cruz e depois o lugar de todos nós, por cada um dos nossos pecados. O que aconteceu foi injusto para Jesus, mas era o que precisava de acontecer para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Vamos orar. Nosso Deus, nós te louvamos por Jesus, nós te louvamos, Senhor, porque o enviaste a este mundo para morrer por cada um de nós. Nós te louvamos porque ele enfrentou um julgamento injusto por cada um de nós. Nós te louvamos, Senhor, porque era aquilo que era necessário que acontecesse para que nós tivéssemos a possibilidade de ter o perdão dos nossos pecados. Obrigado porque Jesus tomou o nosso lugar na cruz, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a aprender com este julgamento. Acima de tudo, que Jesus tem que ser conhecido por nós e que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e voltarmos para Jesus, mas que possamos passar essa mensagem também àqueles que não a conhecem, Senhor. Nós que fomos o povo que o condenou, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a viver de acordo com aquilo que ele fez por nós naquela cruz, que possamos dar a conhecer Jesus àqueles que não o conhecem. Ajuda-nos, Senhor, a enfrentar falsas acusações, ajuda-nos a enfrentar aqueles que se podem também unir contra Jesus, Senhor, mas que de facto possamos seguir e servir acima de todas as coisas. É isto, Jesus, que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.